Por exemplo, tem um economista do desenvolvimento que é bem famoso, o Eric Reinert, que tem um livro dele que ele tem um capítulo inteiro só criticando o modelo de cooperação Norte-Sul que impede os países de mudar a sua estrutura produtiva, né, que acabam reforçando o caráter primário exportador de alguns países, principalmente na África. Tu vê uma diferença entre esse modelo de cooperação Norte-Sul e Sul-Sul nesse sentido de haver uma perspectiva de mudança estrutural dos países, ou pelo menos uma perspectiva de que essa relação desigual que se manifesta no comércio, na política, no sistema financeiro internacional, tem que ser rompido? Tu vê uma diferença nesse sentido, assim, claro que falando de forma geral, depois a gente vai falar de forma mais específica? Olha, essa é uma super pergunta, né, Jairo? Não é uma pergunta simples de ser respondida. A cooperação internacional para o desenvolvimento, ela pode ser lida de vários jeitos. Existem muitas leituras possíveis. Particularmente, eu acredito que existe muita diferença entre a cooperação Norte-Sul e a cooperação Sul-Sul. Mas para pensar se ela realmente faz com que os países consigam atingir o desenvolvimento, ou se ela, na verdade, mantém esses países estruturalmente no desenvolvimento, a gente precisa pensar o que é o desenvolvimento. Porque, por exemplo, no caso da cooperação Norte-Sul, né, a cooperação tradicional, onde os países do Norte doam para os países do Sul, existe uma relação clara de poder, né? Esses países, eles são os donos da ação. Existe alguém que age e alguém que é passivo. Então, essa é uma característica da cooperação Norte-Sul. No caso da cooperação Sul-Sul, os países falam mais em parcerias. Eles não usam a nomenclatura doador e receptor. Por quê? Porque essas duas modalidades de cooperação, elas pensam o desenvolvimento de um jeito muito diferente. No caso da cooperação Norte-Sul, a cooperação tradicional, aquela praticada pelos países da OCDE, eles medem o desenvolvimento por dólar produzido. Então, quanto economicamente essa cooperação está promovendo o desenvolvimento, aqui entendido no sentido econômico. Já os países em desenvolvimento e a cooperação Sul-Sul, eles trabalham com uma medida talvez um pouco mais subjetiva do que é o desenvolvimento. Por exemplo, no caso da cooperação brasileira, o método de avaliação que a ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, pratica, são questionários. Então, os técnicos, né, as pessoas responsáveis pela implementação da cooperação, eles avaliam ali, né, qual foi o resultado daquela cooperação. E aí você pode olhar uma cooperação, por exemplo, que seja na área da saúde, que seja para reduzir, dando um exemplo, inventando um exemplo, tá? Que seja para reduzir a violência doméstica numa comunidade em um outro país na Ásia, né? O Brasil estabeleceu uma cooperação com esse país, que enfrenta esse que é um desafio das nossas sociedades. Se você avaliar que uma mulher deixou de ser agredida por causa dessa cooperação, então o resultado teria sido positivo. Então, é uma métrica que ela é muito diferente, né? Então, ela busca atingir objetivos que são os mesmos, é o desenvolvimento. Mas, como se pensa esse desenvolvimento é muito diferente. Então, assim, isso é uma parte da resposta. A segunda parte da resposta é a seguinte: existem muitas leituras de que os países desenvolvidos promovem a cooperação para, na verdade, promover o seu próprio poder dentro do território do país que recebe a cooperação. O professor Carlos Milani, não sei se eu tenho esse livro aqui, ele está aqui, ó. É esse livro aqui, Solidariedade e Interesse, do professor Carlos Milani. Ele explica que a solidariedade e o interesse são os dois componentes fundacionais da cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, mesmo na cooperação Sul-Sul, existe um interesse dos países que decidem praticar, né, decidem cooperar. Então, não tem como pensar a cooperação sem pensar interesse. Isso é um pressuposto. Todo país, quando estabelece cooperação, seja a cooperação Norte-Sul, cooperação Sul-Sul, ou uma cooperação triangular, que é a cooperação que envolve um país do Sul e um país do Norte, ou, né, diferentes atores, essa cooperação obedece a objetivos de política externa. Ela obedece aos interesses estratégicos desses países. Então, eles estabelecem essas parcerias pensando nos seus próprios interesses. Isso é uma segunda premissa para entender essa diferença e para entender se a cooperação realmente gera desenvolvimento. Uma terceira leitura dessa questão é a seguinte: é um fato que a cooperação Norte-Sul não gera desenvolvimento nos países. É um sistema que já existe há mais de 50 anos. E os países continuam enfrentando desafios econômicos, desafios sociais,
desafios de capacidade institucional. Então, assim, isso é um fato. A cooperação Norte-Sul, ela não gera o desenvolvimento que ela prega, que é aquele desenvolvimento econômico, né, entendido em bases econômicas. Mas se questiona muito também sobre a validade da cooperação Sul-Sul, né? Sobre a real importância da cooperação Sul-Sul. E eu acho que essa é uma pergunta que tem muitos interesses implícitos, sabe? Eu acho que essa é uma pergunta, por exemplo, quando você olha os dados, né, olhando numericamente, falando em quantidade de recursos destinados à cooperação, a cooperação Sul-Sul é 10% da cooperação Norte-Sul mundial. Então, assim, é muito pouco. Se é tão pouco, né, usando esses parâmetros econômicos e financeiros, por que a cooperação Sul-Sul incomoda tanto? Por que existe esse questionamento sobre a validade, sobre a importância de países em desenvolvimento se ajudarem? É porque, de alguma forma, você está estabelecendo conexões que não estão no controle dos eixos tradicionais de poder, que são as grandes potências, que eram nos anos 50 e que continuam hoje fortes, economicamente, militarmente, politicamente. Então, é aquilo que eu disse, né? Se a cooperação Norte-Sul não gera desenvolvimento, a cooperação Sul-Sul pode-se dizer que sim, ela gera algum tipo de desenvolvimento que não é mensurado do mesmo jeito que a cooperação Norte-Sul. Ela é mensurada de uma outra forma. Mas mesmo sendo pouco, a cooperação Sul-Sul ainda incomoda muito, né? Entre aspas, assim, falando de um jeito mais informal. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que existe esse consenso de que a cooperação Norte-Sul não gera o desenvolvimento que ela promete, mas esse tipo de questionamento, eu creio que não é válido para a gente avaliar a cooperação Sul-Sul, porque na cooperação Sul-Sul a gente avalia o desenvolvimento a partir de outras dimensões para além da dimensão econômica. Tem um outro questionamento à cooperação Sul-Sul, que é o questionamento interno a esses países. A gente vê isso muito no Brasil, em relação à política externa brasileira, principalmente para a América do Sul e para a África, que é esse questionamento de como que um país que tem pobreza, que tem desigualdade, que tem problemas sociais das mais diversas ordens internamente, quer destinar recursos para ofertar projetos de cooperação em terceiros países. Qual a resposta para esse tipo de argumento? Olha, esse tipo de argumento, ele tem um erro na sua premissa, que é a ideia de que o país que pratica a cooperação não ganha nada. E isso não é verdade. Especificamente, quando a gente fala da cooperação Sul-Sul, existe esse conceito chamado win-win, ou seja, é um jogo de ganha-ganha. Os países, quando decidem estabelecer uma cooperação, firmar uma parceria, eles estão trabalhando em conjunto. Se você para analisar, principalmente no caso da cooperação Sul-Sul, ela é majoritariamente técnica. Ou seja, países compartilham conhecimento, países compartilham expertise que eles têm em áreas como políticas públicas, também existe muita cooperação técnica para melhorar a capacidade institucional. Ou seja, quando você pega técnicos do Brasil e você envia para outros países para que eles possam, entre aspas, ensinar, né, a expertise brasileira numa determinada área, essas pessoas também estão aprendendo. Então, essa ideia de que quando se estabelece uma cooperação, aquele país que doa, entre aspas, não está ganhando nada, isso é uma visão completamente equivocada. Uma segunda visão, que também é problemática, diz respeito ao envio de dinheiro. Quando a gente fala de cooperação Sul-Sul, ela é predominantemente técnica. Por quê? Porque esses países em desenvolvimento muitas vezes não dispõem de recursos em abundância para enviar para outros países. Então, mesmo quando se estabelece uma cooperação na área financeira, na maioria dos casos, esse envio acontece por empréstimos. Então, é um dinheiro que vai e volta. Eu acho que, mais uma vez, esse preconceito em torno da cooperação Sul-Sul, ela vem não só de um desconhecimento, né, dos termos dessas atividades, mas elas vêm também de uma ideia de que países em desenvolvimento não têm nada a ofertar, de que eles não têm nenhum conhecimento para compartilhar, de que eles não têm interesses estratégicos, né? Como eu disse, quando se estabelece uma cooperação, você tem um interesse ali, você tem um objetivo de política externa. Então, parte-se do pressuposto de que os países em desenvolvimento
não têm recursos, eles não têm expertise e que também não têm agência no sistema internacional. E a cooperação Sul-Sul, ela mostra justamente o contrário. É que mesmo com todas essas deficiências econômicas, deficiências de capacidade institucional, esses países ainda conseguem cooperar e ainda conseguem evoluir em algum critério, seja social, seja econômico, seja na área educacional, na agricultura.